tarde a todos. Ligando o microfone fica melhor. Bom, então vamos começar com os nossos recados. Nós pedimos a todos gentilmente que desliguem os celulares, pedimos para manter o silêncio. Como todos sabem, nós temos uma biblioteca disponível para todos, temos também alguns livros para venda. Temos caixas de vibração, onde vocês podem colocar o nome de pessoas queridas encarnadas ou desencarnadas, que vocês queiram que a gente vibre por eles, né? E tem a caixinha de sugestão também, onde vocês podem sugerir temas diversos para palestra, curso. Agora, se for uma sugestão muito urgente, a gente pede que ao invés de escrever na caixinha, que vocês procurem alguns dos trabalhadores, tá? No dia 6 de abril, que vai ser em um domingo, nós vamos ter uma reciclagem de trabalhadores aqui na nossa casa, que vai acontecer das 8h30 às 11h30 da manhã. A participação, gente, de todos é muito importante, mesmo que você não seja um trabalhador, mas se você quiser vir, como você frequenta a casa, é muito importante. Nós vamos falar de temas muito importantes, né? E todos nós, sejamos veteranos ou novos, né, aqui na Seara Espírita, todos nós somos aprendizes, então vai ser muito importante e muito legal a presença de todos. Nós temos muitos cursos em andamentos aqui na nossa casa, ainda dá tempo de fazer parte das turmas. Nós temos estudos de livros como Os Mensageiros, O Céu e o Inferno, Consolador, e temos também um estudo de educação mediúnica. Quem quiser fazer parte também basta procurar um dos trabalhadores da casa. E agora nós vamos para a psicografia da noite. Se chama Incômodos. Sempre há algo para incomodar o nosso coração. Se não é na própria vida, certamente o é na vida dos que amamos. A vitória espiritual não se dará sem experiências para serem cumpridas, aguardando bons propósitos. Problemas são percalços educativos e nos fazem refletir e amadurecer. Diferenças nos exemplificam que há opiniões e escolhas diversas das nossas e devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Nunca é o momento oportuno julgamentos gratuitos, quando desconhecemos a integralidade dos episódios de dor. A compaixão é a melhor conselheira para ajudar sem nada indagar e ofertar sem nada pedir. A saúde sempre deve ser valorizada e agradecida, antes que a enfermidade apareça como sábia correção. Não esperemos a conjugação dos astros para colocar planos em ação. Hoje mesmo já podemos iniciar o nosso bom planejamento. A vinda de eventos desoladores propõe-nos mobilizar energias de sublime oração. Não é sem convergência de luz que a escuridão se desfaz, em canto algum. A humildade é posta à prova quando chegam os assintes. Façamos como Jesus orientou os discípulos: não deixe nunca o homem ser maior do que a mensagem. A correção é sempre exigida como dever do cristão. Leitura, oratória e estudo de nada servem sem Jesus no coração. Ama, serve e perdoa. A vida na Terra pode parecer caótica, mas a providência divina distingue o íntimo de cada alma. Paz e glória nesta terra. Estejamos sempre em confissão com Cristo, pois quem reflete, corrige e aprende a lição. Essa foi uma psicografia recebida aqui na nossa casa no dia 4 de janeiro de 2025. Então vamos, meus irmãos, neste momento, abrir os nossos corações para todas as bênçãos que a espiritualidade amiga vem preparando para cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a Ti por todo o amor, por todo o carinho e por toda a proteção que tem com cada um de nós. Que nessa noite possamos aprender e colocar em prática tudo de bom que estamos aprendendo e que estamos recebendo. Que assim seja, graças a Deus.
E nós vamos então, meus irmãos, começar com a palestra com um irmão muito querido do nosso coração, que aceitou um convite especial para estar com a gente nessa tarde, que é o Odenival Pereira. Que Deus te abençoe. Boa palestra. Muito obrigado, querida. É uma alegria estar nesta casa. É um prazer muito grande e a responsabilidade também aumenta. Nós ficamos felizes quando temos a oportunidade de estudar um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus. E a nossa querida Marcela, ela sempre dá um jeitinho, né, de passar uns temas bem trabalhosos, né, para que possamos estudar mesmo. Mas é uma honra, né, muito grande estarmos aqui. Nosso livrinho, né, de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o item, né, que vamos ver hoje se encontra no capítulo 1, é o item 3, Jesus é Cristo. E é interessante, antes de iniciarmos, é interessante fazermos a seguinte reflexão. Esse Cristo, ao qual nós vamos refletir nesta tarde e noite, ele já era um espírito evoluído quando a Terra estava a se formar. Era um dos arquitetos que lá estava para construir, edificar essa casa amorosa que nos recebe de braços abertos. Então não vamos na figura do homem, né, Jesus. Vamos buscar o Espírito imortal, que ao longo de milênios e milênios, ele procurou o estudo também, procurou a sua renovação e procurou a sua construção, a sua caminhada nessa jornada evolutiva que ele realizou. E é interessante também observar que o Cristo, que nós temos, né, o privilégio de tê-lo como governador espiritual do nosso planeta, ele processou a sua jornada evolutiva assim como nós, porque o Pai, o Senhor da vida, ele não privilegia nenhuma das suas criaturas. A todas são criadas de forma simples e ignorantes, para ao longo da sua jornada ele venha adquirir o conhecimento e chegar a esse nível, a esse grau que o Cristo que conhecemos chegou. Então, nós estamos numa jornada do átomo ao arcanjo, nós estamos nessa caminhada e temos que realmente despertar para essas verdades e buscar o estudo. A Marcela fez o convite para aqueles que estão, parabéns, né? Continuem, e aqueles que ainda não estão, que possam vir, que possam chegar. Não existe nada mais gratificante do que termos essa oportunidade que a casa nos oferta, esse espaço magnífico que aqui está, e os estudos, para que consigamos assim ir clareando nossa mente, que nós, espíritos imortais, com essa bendita oportunidade, possamos verdadeiramente aproveitar e colocar em prática, porque é o nosso destino, o nosso desejo, o nosso objetivo vindo para este planeta, é da nossa renovação como espíritos imortais. E foi assim uma situação magnífica para o planeta realmente, como narra, né, os historiadores, como narra o próprio Evangelho, a vinda do Cristo para cá. Afinal de contas, a humanidade naquele momento, ela vivia uma situação bastante singular. Muitos estavam já extasiados pelo poder temporal. Muitos manipulavam esse poder temporal e a grande maioria, que eram a base da sociedade, tanto outrora como agora, sentia a necessidade de algo maior. E a vinda de Jesus, o Cristo de Deus para nós,
ela foi cantada em versos e prosa pelos trabalhadores do Cristo de então. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que vários dos espíritos, os mensageiros de Jesus, já se encontravam lá para chamar a atenção do povo para essa vinda. No Antigo Testamento nós vamos pegar em Isaías capítulo 9, que ele fala a respeito da vinda do Cristo, em Miqueias 5, Zacarias 9:14, e em Daniel também ele fala a respeito da vinda do Cristo. E nós temos também, não podia deixar passar em branco, João Batista, que ele trabalhava naquele momento onde o Cristo Jesus já estava presente em nosso meio, e ele vem chamar a nossa atenção para que conseguíssemos assim nos regenerar, nos renovar e aproveitar a oportunidade de libertação das trevas, porque o Messias esperado estava chegando. Então é interessante que a gente possa lembrar esse fato e observar como o Senhor da vida é grandioso e como Ele nos ama, como Ele nos quer, para ofertar à população humana encarnada no planeta de provas e expiações essa oportunidade de receber Jesus, esse Espírito angélico, para mostrar como que Deus se comportava, porque até então nós tínhamos a ideia daquele Deus regional, que abraçava e protegia aquele povo ou aquela região. E Jesus vem nos mostrar esse Deus imenso em amor, esse Deus magnífico que ama a todas as suas criaturas, e a todas as suas criaturas Ele tem um projeto. Ele não quer e não permitirá nunca que as suas criaturas se percam ao longo dessa jornada evolutiva. Então vamos ver o que diz aqui o Cristo, tá? É o primeiro item, que nós vamos ver aqui, como que Kardec coloca. Ele diz assim: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não parece nada com hoje, Mais de 2000 anos passados, e nós vimos o que Jesus veio fazer e como ele agiu nesse combate. Hoje nós temos praticamente a mesma situação. Os grandes sacerdotes, as grandes religiões que estão aí estipuladas, elas também manipulam essa questão da lei de Deus. E eles trabalham de uma forma que, em vez de clarear a mente das criaturas nossas irmãs, eles acabam confundindo, eles acabam deturpando a lei de Deus e tirando, trabalhando para proveito próprio. E diz mais aqui, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Se Jesus já era o Espírito luminoso quando a Terra estava a se formar, logicamente ele adquiriu um conhecimento fantástico,
um conhecimento magnífico que extrapola até aquilo que nós consigamos construir agora, né, de imaginação a esse respeito. Então ele conhecia profundamente os espíritos que se encontravam reencarnados no planeta naquele momento, assim como conhece ainda hoje a nós outros. E conhecendo aquelas criaturinhas que lá estavam, ele precisava realmente dar um chacoalhão, fazer com que as coisas acontecessem naquele momento, para que nós deixássemos de ser aquelas criaturinhas que estavam empolgadas e desejosas do poder temporal e pudéssemos despertar verdadeiramente para os ensinos do Criador, porque a lei de Deus estava sendo deturpada naquele momento. Se ela não estivesse sendo deturpada, se ela estivesse acontecendo da forma lógica como deveria ser, não precisaria da vinda de Jesus naquele momento, talvez. Mas naquele momento, com a deturpação da lei do Criador, então foi fundamental que Jesus viesse para chamar à chincha essas criaturas que eram os responsáveis pela lei de Deus, então, para direcionar os ensinamentos do Criador para todos nós que lá estávamos. Então, ele faz uma reforma magnífica, porque ele acaba com toda aquela parafernália, né, que os fariseus utilizavam no templo em Jerusalém. Ele acaba com tudo aquilo, porque ele diz que Deus é espírito, e em espírito e verdade é que nós devemos adorar a Deus, não com oferendas materiais. Aquilo que é material, é da terra, não sairá da terra. Mas Deus é espírito e como espíritos devemos amá-lo e honrá-lo. O que isso vem dizer para nós ainda hoje? Não podemos mais nos iludir a esse respeito. Nós temos que saber como está o nosso caminho, o que estamos fazendo de nós no atual momento, como estamos caminhando para nos tornarmos um espírito superior, se ainda hoje nos pegamos naquelas questõezinhas antiquadas, que é a questão de oferendas, que é a questão de observar determinada lei, que sabemos que são humanas e não são divinas. Então o Cristo veio realmente naquele momento aprazado, que era para trazer a lei de Deus à plena visão de todos, chamar os legisladores à chincha e mostrar que o Pai de infinito amor e bondade, ele não faz distinção das suas criaturas. Logo, nós observamos a tarefa enorme que o Cristo teve ao vir à Terra. Ele já sabia de tudo isso, mas fazer essa renovação da lei que os homens tinham, era muitos penduricalhos na lei, e eles se prendiam à forma e não buscavam o fundo da lei. E qual é a lei? Era o que ele tinha anunciado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E todos os judeus, os fariseus, todos os trabalhadores do templo de Jerusalém e das adjacências ali, eles conheciam a lei, eles sabiam da lei, e eles sabiam que lá foi acrescentada uma série de penduricalhos, porque era necessário naquele momento para dominar a massa humana. E a questão do Deus verdadeiro ficava muito distante. E nós observamos então a vinda do Cristo naquele momento, exatamente para chamar a atenção para o sentido profundo do Pai e do Criador. O Cristo, ele não veio como simplesmente um legislador ou simplesmente uma pessoa que iria renovar a lei mosaica naquele momento. Ele era o Espírito iluminadíssimo e que viera com essa tarefa exatamente para chamar a atenção de nós. Muitos naquele momento ainda dormiam. Quando nós estudamos as obras da codificação e quando nós estudamos as obras complementares, nós observamos que inúmeros irmãozinhos nossos ainda estão dormindo um sono
e não desejam acordar, não desejam despertar para a verdade, porque a verdade exige comprometimento, a verdade é compromisso. Tanto é que Jesus fala para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele, ou seja, através dos seus ensinos. E quantos ainda hoje, apesar de saber de tudo isso, estão querendo fugir pela tangente, porque sabe que seguir Jesus e procurar se renovar nas bases que Jesus trouxe para nós é muito difícil, exige muito suor, exige muitas lágrimas, exige noites e noites de insônia, com muito estudo e muito trabalho a ser realizado. Então observa a tarefa que o Cristo veio para trazer para nós e conseguir descortinar para nós essa janela magnífica que é da vida além da vida, essa janela magnífica que é de nos mostrar que somos todos iguais e fomos criados todos da mesma forma e no mesmo processo, e todos temos possibilidades de evoluir tal qual ele evoluiu. Ele nos falava naquele momento também, vós sois deuses, se vós desejardes, podereis fazer o que faço e muito mais. Só que nós ainda não queremos, porque ainda encontramos uma série de dificuldades, muitas das quais até de vir na casa espírita, quando tem as reuniões de estudo, quando tem as reuniões de trabalho, ainda é difícil para muitos chegar aqui e se doar por completo. E diz mais ainda, ele diz assim, por estas palavras o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra e em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Lembra que eu falei agora há pouco, Exige responsabilidade. A lei de Deus, o conhecimento das leis divinas que Jesus, o Cristo, trouxe para nós, é um comprometimento muito grande, porque como uma pessoa comum, nós fazemos e desfazemos ao nosso bel prazer, conforme nos agrada, nós fazemos. Só que quando nós conhecemos o Cristo, as coisas mudam de figura. Aí nós já sabemos, que nós não podemos fazer e desfazer ao nosso prazer. Nós sabemos que a lei de Deus exige um compromisso muito forte de nossa parte. Nós temos que ser reais, temos que ser verdadeiros, sabendo que não somos da terra, que não somos corpos perecíveis, mas que somos espíritos imortais em uma existência transitória no planeta de provas e expiações, e que temos que deixar pegadas luminosas enquanto estamos aqui na atual trajetória, se almejarmos seguir para o planeta de regeneração que nos aguarda. Então, esse comprometimento que o Cristo há mais de 2000 anos trouxe para nós, pouquíssimas criaturas abraçaram, porque sabe que é de responsabilidade máxima, responsabilidade profunda. Observar que como espíritos imortais nós temos a tarefa de socorrer, de auxiliar, de servir aos nossos irmãos de jornada evolutiva. Não só pensar em nós, sendo egoísta verdadeiramente, e não pensar em socorrer, em ajudar, em servir ao nosso irmão de jornada. Vamos ver então, ele diz aqui, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza e com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer esta lei se ela tivesse que ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Interessante que na antiguidade aqueles que eram denominados de iniciados, que conheciam a lei de Deus e que conhecia o intercâmbio entre os dois planos, eles realmente se fechavam em um clubezinho e só eles que tinham acesso a esses conhecimentos. Graças ao bom Deus,
com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, a nós foi dado esse conhecimento que antigamente era só dos iniciados. E Kardec, a codificação kardeciana, traz para nós a possibilidade de esmiuçar, compreender e colocar em prática esses conhecimentos para nosso benefício e benefício da sociedade a qual nos encontramos inseridos. Ele diz aqui, todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Também já falei, o Pai ama a todos nós, as suas criaturas, da mesma forma, não há distinção para com as suas criaturas. E muitas vezes nós queremos fazer distinções com relação aos amigos, aos irmãos, quer seja na própria casa espírita, ou seja, na sociedade a qual nos encontramos inseridos. Nós temos muitas vezes algum momento assim, que não vamos direito com a cara daquela pessoa que chega. Isso é normal da gente, porque nós sentimos vibrações como encarnados, então a gente sente a repulsa daqueles espíritos que não são nossos afins. Mas daí a querer mal ou pensar de uma forma que não seja agradável, não é digno de nós que já conhecemos a verdade. Ele é um irmãozinho nosso que porventura tenha nos ferido em uma outra oportunidade, mas nós não podemos votar mal para ele, um pensamento, algum desejo que aconteça algo de mal para com ele. Nós sabemos que é nosso irmão de jornada, se encontra em um patamar diferente do nosso, mas necessitamos de respeitar e até orar para que ele possa se melhorar. Nós vemos aqui também que Jesus coloca assim, ele veio cumprir as profecias. Lembra? Os profetas da antiguidade lá estavam falando, a gente pega o Antigo Testamento, eu citei alguns aqui, estavam falando da vinda do Messias. Então ele veio cumprir a profecia, porque foi cantado em verso e prosa a sua vinda, e ele era realmente o Messias, era aquele divisor de águas, que iria fazer com que a humanidade, doravante, pudesse realmente observar a luz e, conhecendo essa luz, que tomasse decisões sérias, dignas de renovação e melhoria. O Cristo de Deus, esse Espírito magnífico que veio habitar conosco naquele momento, ele permanece conosco ainda hoje, porque nós o conhecemos, nós sabemos que ele está conosco, ele não nos deixa órfãos, e ele, por não nos deixar órfãos, ele nos promete o Consolador prometido. E esse Consolador que ele promete vem no momento exato também onde a sociedade se encontrava numa situação aparentemente idêntica àquela de mais de 2000 anos. Então tinha aquela questão do nadismo, tinha uma série de dúvidas, uma série de questões que não eram solucionadas, e com a codificação kardeciana, Jesus volta para nós, esse Cristo magnífico retorna para nós. No capítulo 6 daqui do Evangelho, nós vamos ver lá o Cristo Consolador. Que capítulo lindo, que capítulo magnífico, e nós observando, analisando e estudando, você percebe que é o mesmo Cristo de outrora que vem agora, nesse século XVIII, trazer para nós, todo o conhecimento, século XIX, trazer para nós toda a sua lei de forma muito mais suave, muito mais esmiuçada, para que consigamos realmente compreender e nos renovarmos. Espíritos imortais, em trânsito pelo planeta Terra, planeta de provas e expiações, sofremos barbaramente, gostaríamos de estar num planeta melhor, mas ainda temos nossos débitos a ser resgatado aqui. E o Cristo continua conosco e ele nos instiga a realmente conhecer as suas verdades, de tal forma que a gente possa verdadeiramente nos renovarmos de uma vez por todas e não mais patinar, não mais perder tempo nessa jornada de regresso ao seio amoroso do nosso Criador. Vamos observar o que ele diz aqui na frente.
Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensina-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras. Ele faz tudo isso por amor a nós, àqueles que ele aceitou, aqueles que ele realmente aceitou para dirigir, para direcionar enquanto estivessem cá no planeta Terra, na sua forma material, e também aqueles que deixassem a forma material, mas espíritos imortais na erraticidade, não deixaram o planeta Terra por conta da ignorância ainda. Então ele cuida de todos esses nossos irmãos desencarnados, mas que continuam na mesma psicosfera do planeta, e ele continua cuidando com infinito amor, com infinito carinho. Imaginem vocês, nós somos pecadores, nós somos ainda bastante inscientes das leis de Deus, e quando constituímos família ou constituímos a família espírita, já temos um amor desvelado pelas criaturinhas que se aproximam de nós. Imagina ele com essa família humana, mais de 8 bilhões, de espíritos encarnados no planeta Terra, e ele não desampara nenhuma dessas criaturinhas. Ele está sempre auxiliando, sempre servindo. O que nós precisamos é despertar para essas verdades e desejar nos aproximarmos dele. E ele diz assim, não obstante, Kardec coloca aqui, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Ora, nós temos agora realmente o amadurecimento como espíritos imortais. Emmanuel diz para nós no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que com a vinda de Jesus há 2000 anos atrás, ele inaugurara a maturidade dos espíritos reencarnados no planeta Terra. Daquela época para cá, eram espíritos adultos. É a maturidade do espírito daquela época para cá. E é interessante também que nós precisamos de estudar, e continuar estudando para continuar compreendendo a lei de Deus que Jesus veio nos apresentar, porque naquele momento com Jesus a dificuldade era grandiosa. Esse Cristo usou de uma psicologia fabulosa para conseguir trazer à humanidade daquele momento a razão, e a nós também, 2000 anos após. Lembra, a dificuldade não é só para um ou para outro. Naquela época existia um doutor da lei, aquele que era estudioso da lei, que conhecia a lei de Deus, que tinha domínio sobre ela, e ele foi ter com Jesus na calada da noite para que Jesus o explicasse a questão da reencarnação, que ele não conseguia absorver ainda esse conhecimento. E Jesus explica para ele, prova para ele, orienta-o de tal forma para que não fique margem para dúvida. E o doutor da lei era difícil de entender aquilo. E Jesus fala para ele assim: se eu vos falo das coisas da terra, que nós vimos, que nós observamos, vocês não conseguem compreender, que dirá se eu vos falar das coisas dos céus? Jesus deixa claro naquele momento que as coisas do céu, ou seja, as coisas dos céus, do universo grandioso que aí está, era necessário que tivéssemos um estudo muito maior para conseguir compreendê-las. E as coisas da terra ainda era difícil de compreender naquele momento. E ainda hoje nós observamos que é difícil de compreender para muitos. Muitos não conseguem compreender como um irmão nosso consegue sair
pela estrada, errada, enquanto a estrada certa está aberta para todos. Muitos preferem a porta larga e poucos a porta estreita, ainda hoje, e nem por isso a humanidade está perdida. Nós iremos conseguir esse conhecimento e nos renovar. E diz aqui ainda no finalzinho assim, a ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. E com o desenvolvimento, o aparecimento da ciência, os estudos que foram realizados, graças a Deus nós conseguimos compreender melhor hoje. E vamos lembrar aqui que a doutrina espírita, quando falamos doutrina espírita, é a doutrina dos espíritos superiores, tá? Espíritos superiores, não espíritos assim que nem o Denival, não. Espíritos superiores que trouxeram a pedido de Jesus, que veio encabeçando essa falange magnífica, que nos trouxe a codificação kardeciana, o Consolador por Jesus prometido. É interessante a gente lembrar que nós observamos na doutrina dos espíritos superiores que ela está fixada em um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então, essa ciência nova, a doutrina dos espíritos superiores, que foi estudada, que foi analisada, que foi testada inúmeras vezes para comprovar a sobrevivência do espírito imortal à morte da organização física. Essa ciência que foi realizada muitas e muitas vezes em laboratório, em estudos, e hoje as grandes universidades comprovam aquilo que Allan Kardec trouxe para nós naquele momento, aquilo que Jesus falava também há mais de 2000 anos. Então nós temos que observar e temos que valorizar essa oportunidade bendita e abençoada que o Senhor da vida concedeu a nós, a humanidade terrena, com a vinda do Cristo, esse seu trabalhador iluminado, para nos mostrar o caminho a ser seguido. E nós não podemos e não devemos nos ater ao ser humano, Jesus, como muitos querem se ater. Nós temos que observar que Jesus foi um bom filho, um bom irmão, um trabalhador diferenciado, e aquele que veio realmente chamar os homens à consciência verdadeira do Senhor da vida, que é Deus de amor e bondade. Então é lembrar, como ele disse, Deus é Espírito, e em Espírito e verdade é que devemos amá-lo e honrá-lo. Esse Espírito crístico, esse Cristo que veio para conosco, é esse que devemos ofertar os nossos esforços, os nossos trabalhadores, e o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, toda a nossa energia, para realmente fazer com que a sua seara seja melhorada. Aplainada ela já foi, agora estamos aí naquele momento de semear e de colher. Então é importante que saibamos aproveitar essa oportunidade abençoada e fazer valer a nossa atual existência aqui no planeta Terra com a benevolência, com a permissão desse Cristo magnífico que nos foi dado conhecer. E com a codificação kardeciana, nós temos esse privilégio magnífico. Já não andamos mais às escuras, já não precisamos mais tatear para encontrar o caminho. Com a codificação kardeciana, nós conseguimos enxergar a trajetória limpa, a trajetória reta, a qual devemos realizar. Então, que não percamos tempo, que possamos passar sebo nas canelas e acelerar esse processo. Não podemos mais ficar patinando. Conhecimento nós temos bastante, é hora da nossa prática e da nossa renovação. E Jesus espera por nós ainda hoje de braços abertos. Então não podemos deixar Ele esperando, Temos que realmente ir até Ele e fazer assim a nossa diferença. Excelente noite para todos. Excelente final de semana, excelente domingo, excelente tudo para vocês.
que são, espíritos que são privilegiados. Vocês se encontram na casa espírita, aproveitem a oportunidade, deslanchem, corram, avancem com muito amor e com muito carinho, em busca do amanhã melhor, esse planeta de regeneração que está aí às nossas portas esperando por nós. Muita paz, muita luz, muito obrigado pelos ouvidos, lembrando que os meus estão mais próximos, tá? Então, é para nós a reflexão da tarde e noite. Muita paz, muita luz. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, então vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus. E a melhor forma que nós temos, então, de agradecer a Jesus é tendo coragem de seguir o seu Evangelho. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, que as bênçãos aqui recebidas, que nós possamos compartilhar com todos os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja. Graças a Deus.